seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão bíblico. É possível que você não tenha prestado atenção porque isto passou quase de forma despercebida, apesar de ter havido alguma informação na mídia. Isto devia ter sido alvo de muito mais informação, porque a nossa Assembleia tomou uma decisão que diz respeito a cada um de nós e é muito significativa. Foi aprovado, sem votos contra, a Carta de Direitos Humanos na Era Digital. A expressão parece muito interessante e o propósito disto será evitar as fake news ou combater a linguagem de violência ou hate speech, o discurso de ódio. No entretanto, quando se lê esta carta, o que nós percebemos é que foi aprovado pelo nosso Parlamento a reinstituição da censura, de forma muito clara. Por exemplo, lê-se neste documento no artigo 6. O Estado assegura o cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, por forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas, de jure ou de fato, que produzam, reproduzam ou difundam narrativa considerada desinformação nos termos do número seguinte. Ponto 2. A censura terá somente por fim a perversão da opinião pública na sua função de força social e deverá ser exercida por forma a defendê-la de todos os fatores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a boa administração e o bem comum. É interessante, não é? Diz ainda, considera-se desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e aos bens públicos. O Estado apoia a criação de estruturas de verificação de fatos por órgãos de comunicação social devidamente registados e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do Estatuto de Utilidade Pública. Parece muito bonito e é muito interessante. A linguagem, no entretanto, é profundamente ambígua, aberta e lata. Ou seja, diante disto aqui, o Estado, o nosso Governo, pode fazer aquilo que quiser. Tudo aquilo que eles entenderem que é desinformação e que eles entenderem que seja uma linguagem de ódio, tudo aquilo que eles entenderem que é prejudicial àquilo que é a posição democrática, deverá ser combatido. Então as notícias serão classificadas como negativas ou não, de acordo com aquilo que o governo vigente achar interessante. É curioso, não é? Por exemplo, neste momento nós ouvimos o nosso primeiro-ministro tecendo palavras extremamente pejorativas, negativas em relação ao líder da oposição. É discurso de ódio? Não. Isto é perfeitamente aceitável. Ele é o primeiro-ministro, ele pode dizer aquilo que ele quiser. Um membro do governo veio dizer de forma, numa mídia social, veio usar uma expressão muito baixa, inclusive, para se referir a um programa de televisão, de reportagem, porque ele não gostou do tipo de informação que estava sendo dado ali, porque teoricamente não era favorável ao governo ou chamava a atenção para algumas coisas que o governo tinha feito. Este senhor foi chamado a atenção, ele logo tirou aquilo, mas a verdade é que ele é um membro do governo e a verdade é que isto ficou numa mídia social durante algumas horas. É discurso de ódio? Não. Vai levar a que este indivíduo perca a sua posição? Não. Isto é, o indivíduo estava nervoso, enfim, ele tem direito de ter as suas próprias expressões. O Ministro da Administração Interna usa e classifica de forma bastante pejorativa e maligna aquilo que é um partido da oposição. Isto é perfeitamente consensual. Ele é o Ministro da Administração Interna, apesar de todas as falhas que ele tem tido, ele tem todo o direito de chamar nomes a quem lhe apetece. É muito interessante nós tentarmos perceber o que é isto. Por exemplo, a mídia deu conta de que a Presidente da Câmara da grande cidade de Chicago, nos Estados Unidos, é uma senhora afro-americana. Ela decidiu que a partir de agora, nas conferências de imprensa, ela só vai permitir a presença de jornalistas de cor. Ou seja, aqueles que pertencem às minorias. Ela não quer mais nenhum tipo de jornalista branco a participar nas conferências de imprensa. A justificativa dela é que cerca de metade da população é formada por estas minorias étnicas e, no entretanto, os jornalistas são quase todos brancos. Então ela não quer mais jornalistas brancos, ela só quer jornalistas das minorias étnicas. E alguém disse que isto é racismo invertido. Não existe racismo invertido. Racismo é racismo, seja para que lado for. Aquele jornalista vai ser impedido de participar na conferência de imprensa, não é porque ele é um jornalista incompetente, não é porque ele é um jornalista corrupto, não é porque ele é um jornalista conhecido por dizer mentira, não é um jornalista porque ele, enfim, é um indivíduo que não tem qualificação, é porque ele é branco.
Ou seja, é racismo. Serve para qualquer lado e o discurso deve ser utilizado para qualquer lado. Enquanto o presidente Trump, o ex-presidente Trump, era presidente, cada vez que ele mencionava que este vírus era um vírus chinês ou podia ter vindo da China, tudo isto era classificado como um discurso lunático. Ele era considerado como louco. No entretanto, agora que ele já não é presidente e temos uma nova legislação, temos um novo governo nos Estados Unidos que começa também a fazer pressão sobre a China a respeito disto. Isto já é resultado de uma investigação científica séria. E nós perguntamos, mas aonde é que está a lógica disto? Quando nós encontramos um movimento terrorista, totalitário, que não dá qualquer expressão a mulheres e que simplesmente se encontrar manda matar homossexuais, este mesmo movimento é defendido por aqueles que dizem que estão a favor das minorias. Porquê? Porque ele está contra Israel e, portanto, o Hamas é perfeitamente aceitável e o seu discurso não é um discurso de ódio. Já o discurso feito contra Israel, todas as declarações antissemíticas, que foram algumas absurdas, feitas por comentaristas muito respeitados na nossa praça, não é discurso de ódio. Ou seja, se a partir de agora houver ataque a instituições ou a comércio que seja pertencente a judeus, é perfeitamente normal. Ou seja, segundo estes excelentes e ilustres comentadores da nossa praça, se calhar devíamos obrigar outra vez, como aconteceu tantas vezes na história, os judeus a andarem com uma insígnia dizendo que são judeus. Isso não é racismo e não é discurso de ódio. Queria chamar a sua atenção porque esta suposta Carta de Direitos Humanos da Era Digital é um instrumento de censura que está nas mãos daqueles que estão no poder. Hoje são estes, amanhã serão outros. Seja quem for, aqueles que estão no poder a partir daqui, porque isto é algo perfeitamente ambíguo e difícil de apontar o dedo, vão poder utilizar este documento que passou a ser lei para censurar tudo aquilo que eles entendem que não é do lado deles. Aqui este pequeno videozinho é visto muito pouca gente e, portanto, não chegará a representar problema e não deverá ser cancelado. Mas talvez alguém que use os mesmos argumentos que eu estou a usar aqui, que tenha um impacto significativo na mídia social e que tenha milhares ou eventualmente dezenas e centenas de milhões de seguidores, certamente vai ser censurado, porque é um discurso que não é considerado aceitável por aquilo que vem dali. Nós temos que entender que estamos diante de pessoas que utilizam o seu poder para defender uma ideologia e uma postura. Não tem a ver com a bondade ou a proteção do público ou daqueles que são, digamos que é a força democrática. Eles defendem a posição deles. A posição deles é que é válida e a oposição deles é que é democrática. Todas as outras são contrárias à democracia e são contrárias ao público. Todas elas são desinformação em sua linguagem de ódio e, portanto, devem ser combatidas. Infelizmente, esta notícia passou quase desapercebida. Ela apareceu nos cantinhos de alguns jornais e provavelmente a maioria nem sequer prestou atenção naquilo que foi aprovado. Repito, ninguém votou contra isto no nosso Parlamento. Houve um outro partido que se absteve, mas a maioria esmagadora votou a favor e acha que isto é perfeitamente legítimo. Temos que nos preparar, como temos dito. A Igreja de Jesus tem que estar preparada, porque muito daquilo que aparece naquilo que é o texto sagrado e a revelação de Deus será em breve classificado como discurso de ódio. Nós, como cristãos, apenas temos que fazer é dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor, continuar a orar pelas nossas autoridades, para que tenham alguma sabedoria na aplicação daquilo que são as leis e sabermos que, mais cedo ou mais tarde, aqui na nossa belíssima e democrática Europa, nós vamos ser perseguidos. Não tínhamos dúvida a respeito disto. O que é que faremos? Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. E nós continuaremos a defender aquilo que é verdade. Continuaremos a defender aquilo que é uma verdadeira liberdade de expressão, uma verdadeira democracia, o verdadeiro direito, mesmo daqueles que são minorias, de se expressarem, mas que nós também fazemos parte daqueles que têm o direito de expressar a sua posição, que é defendida e foi defendida por milhões e milhões ao longo de milénios. Este é o nosso direito. Nós também não vamos abrir mão dele.